771. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. 98,3. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode, daqui a pouco, também acessar aí todas as plataformas de podcast
e ouvir este programa em podcast, logo mais reprise na Plena TV, disponível também em todas as redes mais tarde, enfim, você pode acompanhar onde quiser pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, nos aplicativos de rádios também e no aplicativo da Folha FM, também você pode ouvir, curtir, compartilhar. São 7h07 em Campos, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa agora mais um Folha no Ar com as principais informações de Campos, da região e do Brasil, aqui ao vivo com a edição de hoje do Folha no Ar. Começo com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional do Brasil, de meteorologia, estamos com uma espécie de veranico, né? Desde quarta-feira, desde ontem, temperaturas começam a subir um pouco. A máxima hoje já chega a 29 graus. No domingo chegou a 25 a máxima, então já tem aí um aumento de temperatura. O dia, inclusive, está ficando mais claro. Está ficando claro mais cedo, já a partir de terça-feira para cá já foi possível perceber isso. A mínima é de 17, agora faz 18 graus aqui no centro de Campos e não tem previsão de chuva para hoje. E por falar em tempo, em clima, chuva, seca, esse é o tema principal, é a pauta central hoje desta edição do Folha no Ar, que conta na bancada com Aloysio Abreu Barbosa, para a gente conversar aqui. Daqui a pouco já estamos recebendo o Arthur Sofiati, professor, historiador e ambientalista, e o Almir Júnior, também professor, engenheiro agrônomo, secretário de Agricultura de Campos e ex-reitor da UENF. E os dois vem, e assim, na nossa expectativa e na certeza também de promover aqui um debate muito bom, racional, produtivo, do que é a convivência do agro com o meio ambiente, do que é a convivência do meio ambiente com o agro, a possibilidade de equilíbrio entre os dois. A gente começa o programa falando sobre esse projeto do semiárido do Norte-Noroeste Fluminense, aprovado no Congresso e vetado por Lula. E no segundo bloco, sim, é possível a gente discutir com inteligência, acima de tudo, e sem negacionismo, sem fake news, sem aquelas maluquices que a gente está acostumado a ver aí. Quer dizer, sei que é possível se acostumar com isso, né? Debater aqui o equilíbrio entre a preservação ambiental e a agropecuária aqui na nossa região. Arthur Sofiati traz aí no seu artigo, aqui na Folha 1, deixa eu tentar aqui ler porque eu não consegui lembrar aqui a última frase que ele traz nesse artigo e que é muito interessante e que faz a gente raciocinar e pensar um pouco mais sobre essa questão. Ele fecha um artigo muito bom que está lá no Folha 1. Os ruralistas querem ajuda para aprofundar mais ainda o semiárido que os afeta. É claro que tem todo um contexto, né? Essa última frase fecha esse artigo, mas nós vamos entender tudo isso, se é que de fato é possível encontrar esse equilíbrio entre os dois, o meio ambiente e o agro. Obrigado pela presença dos senhores. Já vamos trazer essa pauta, esse debate, essa conversa boa com vocês aqui no Folha no Ar. E claro, por último, uma projeção também às eleições de 2026 sobre tudo que está acontecendo e rolando aí no país, né, para presidente, para governador, para senador e também para deputados aqui na nossa região, e como que é importante a representatividade regional através desses legisladores, né? Como que isso às vezes faz falta para a gente, como no caso a gente não tem. Temos um hoje, suplente, que é o Caio, que assumiu, mas a gente fica à mercê aí de outras bancadas, vamos dizer assim. 7h11.
Já então, vamos só às manchetes aqui do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina contra gripe para idosos. E também no oferecimento de Rede Mariana de postos de combustíveis, Radimed Diagnósticos por imagem e Cicobi Fluminense, consórcio do Cicobi Fluminense, que é o jeito mais fácil, prático, rápido para você garantir aí a realização do seu sonho. Casa própria, o carro, a moto, até a bicicleta elétrica, é só agilizar aí o seu consórcio com o Cicobi Fluminense. Portal folha1.com.br, em destaque hoje, na principal manchete, o que ontem movimentou todo o país aí, a imprensa, as redes, e sinceramente deu mais aí um baque forte nesse bolsonarismo, e a gente vai entender isso daqui a pouco. Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coações e faz buscas contra Malafaia. Decisão consta no relatório entregue ao STF. Pastor também está proibido de deixar o Brasil. E os áudios que vieram à tona ontem do Malafaia para o Bolsonaro são impressionantes, no mínimo, falando rapidamente. Vamos analisar já isso através do Aloysio Abreu Barbosa. Racha do PT na Bahia vetou semiárido ao norte e noroeste fluminense. Sede da Folha da Manhã é arrombada e furtada no centro de Campos. O portão foi quebrado e uma cerca danificada durante a ação criminosa. É o centro de Campos, que não está abandonado, está nas mãos dos cracudos. Fogo destrói carro na Avenida Alberto Lamego, em Campos. Trump e preço dos alimentos melhoram a aprovação de Lula 3. Está aqui ainda na Folha 1. Operação contra o golpe do falso advogado, entre aspas, é realizado em Campos. Prefeito Vladimir Garotinho tira licença oficial de 7 dias. Freixo visitará Norte Fluminense na próxima semana. E ainda Câmara de São João da Barra aprova contas de Carla Capucci de 2023. Deixa eu trazer o bom dia dos nossos convidados e claro, também do Aloysio Abreu Barbosa, para a gente abrir essa pauta de hoje o quanto antes possível, a gente render esse tempo aqui do programa com esse debate que é extremamente atual, mas que trata sobretudo do futuro de Campos, do futuro do Norte e do Norte Fluminense, através do agro, mas através também da preservação ambiental. Bom, Arthur Sofiati, bom dia, obrigado pela sua presença, professor, historiador e ambientalista. Muito bom contar com o senhor sempre aqui nessa bancada. Seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia, secretário. Eu estou afastado há algum tempo da Folha no Ar, mas retornei depois desse tempo. Você está indo muito a Itaperuna ultimamente, mas eu falei... Não, é verdade, ele tem passado por Italva. A melhor parte de Itaperuna é passar por Italva, eu estou cansado de falar. Pelo menos o visual de Italva é maravilhoso. O motorista não consegue me roubar. Entendeu? Motorista nervoso, é porque ele deve morar por lá. Para quem não sabe, o Sofiati tem participado de algumas mesas importantes de debate sobre essa questão do meio ambiente também, do semiárido lá em Itaperuna. E o bom do campista aí a Itaperuna é que ele passa por Italva, é a melhor parte dessa viagem. Mas quando o motorista é nervoso, como ele falou, parece que o motorista mora por lá. E aí o cara não para em Italva para o cara saborear um quibe, apreciar aquela maravilha de cidade, aquele desenvolvimento, aquela coisa toda. Quer dizer, aí atrapalha a viagem. Obrigado, Arthur. Obrigado aí pela sua presença. Deixa eu conversar também aqui, trazer um bom dia aqui do Almir Júnior, professor, engenheiro agrônomo, secretário de Agricultura de Campos.
Ô, Almir, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar, sempre bom contar com você para a gente poder debater, discutir, entender esse processo todo de agro aqui na nossa região e em comparação a outras regiões também, enfim. Bom dia, obrigado pela sua presença, Almir. Bom dia, Cláudia, Luiz, prazer estar aqui, com o Arthur, né, no chat para a gente debater, Alberto que está aí organizando a casa, aos ouvintes, um debate importante. A gente sabe que produzir alimentos sempre tem uma dinâmica que acaba degradando o ambiente, e o nosso papel é tentar minimizar isso, né? E trazer à luz da ciência um papel que o Rio de Janeiro perdeu, né? O protagonismo na produção de alimentos num estado que passou por uma reforma agrária ou familiar, ou política, nesses últimos 40, 50 anos. E todas as nuances desse debate sobre mudanças climáticas que a gente tem que trazer para viabilizar a atividade econômica tão importante para o Brasil hoje. E é isso que a gente tem que fazer. Posição aí sempre, né, de vocês. Agradecer por um espaço tão nobre. Obrigado, Almir. E ex-reitor da UF, que eu acabei não falando aqui, que é, sem dúvida nenhuma, uma parte muito importante da sua história também. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, mas um pedido especial, Aloysio, que é inevitável que a gente traga aqui o seu comentário, que traga o seu entendimento sobre o que movimentou ontem o país após a Polícia Federal indiciar aí o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro por coação e também fazer buscas na casa do Malafaia. Assim, Malafaia e outros nesse nível, e talvez com a mesma função dele também, no mesmo ramo de atividade dele, a gente já tem vários vídeos, áudios vazados, é muito claro, pelo menos para mim, é muito fácil de entender que tipo de caráter, que tipo de pessoas são, né, nesse mesmo nível do Malafaia. E ontem, e agora está aí nas redes sociais, você pode dar um busca aí que você vai achar, os áudios de Malafaia para Bolsonaro, assim, e aquela história, né? Mostrando muito mais quem ele é do que o problema em si. Mas o problema em si é uma situação muito grave que pode sim dar aí, né, consequências graves a esses chamados líderes religiosos, no caso políticos também. Então eu quero trazer o seu bom dia, Luiz, mas pedir gentilmente a você para que comente sobre esse fato, sobre esse episódio de ontem que veio à tona aqui no país. O advogado do Trump também, depósitos, enfim. Por favor, Luiz, bom dia, bem-vindo a esta bancada mais uma vez. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Arthur Sofia. Eu costumei a minha vida inteira chamar de Arexis, mas depois ele... Sim, continua chamando, sem problema. Ele decidiu, optou pelo Arthur. Mas essa história dá um filme dos Vingadores. Dá um programa. Dá um programa inteiro explicar por que eu reduzi meu nome. A briga do Dr. Charles Xavier contra o Magneto, mas isso a gente fala depois. Bom dia, Almir. Obrigado aos dois pela presença. Eu acho que vai ser muito importante esse debate aqui hoje. Até brinquei com o Almir, o grande debate eu vou pegar da CNN e trazer para a Folha FM um pouco. Porque a gente tem ouvido muita coisa sobre o semiárido, né? Independente das posições que se adote em relação ao projeto, eu acho que é preciso discuti-lo como disse Almir, aos olhos da ciência, né? E não de opiniões, porque o semiárido do veto de Lula em diante, o que brotou de geógrafo e climatologista do chão parece a chuva de campo do lençol freático, né? Que a chuva de campos ela vem de cima e vem do chão, né? Parece técnico de futebol em época de Copa do Mundo, né? Todo mundo vira técnico de futebol. E como disse o Celso Zetti, jornalista, o brasileiro gosta muito de escrever sobre tudo, mas lê muito pouco, né? Então, vamos fazer esse debate aqui hoje.
conheço as posições de ambos, né, sobre o tema do semiárido. Mas, enfim, vamos debater um pouco sobre isso aqui hoje. Em relação, Nogueira, é inevitável, tem dias assim, que jornalismo é isso, né? Você programa uma pauta e você é atropelado pelos fatos, né? Ontem, quem é flamenguista, como eu e a maioria dos fluminenses, dos brasileiros, e mesmo que eu gosto de futebol, estava esperando ver ontem o jogo do Flamengo contra o Internacional, né? E eu estive recentemente no Sul, sei o quanto os gaúchos estavam esperando esse jogo, os colorados, né? E aí você, a partir de umas 8 horas da noite, mais ou menos, um pouco antes, umas 7h30 da noite, o jogo do Flamengo era 9h30, ser atropelado com a revelação, né? Primeiro, inicialmente, de que Malafaia, voltando de Lisboa, ele tinha sido interpelado pela Polícia Federal, tinha tido o celular pessoal apreendido e tinha sido levado para prestar depoimento, né? No inquérito que corre no Supremo sobre coação de justiça, aberto pelas ações do Eduardo Bolsonaro, né, em busca de sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em carta Lula, 9 de julho, deixou claro ali que era por conta de... Está fazendo com todo mundo. Mas no Brasil foi o país em que Trump linkou isso a uma coisa política, né? A uma suposta perseguição política, segundo ele, Trump, do Supremo Tribunal Federal brasileiro ao ex-presidente Bolsonaro, né? Enfim, Malafaia foi levado para depor, e aí depois se soube que do indiciamento, né, também de Eduardo Bolsonaro, que está... aí depende do ponto de vista, né? Ou exilado, ou fugido nos Estados Unidos, depende muito do ponto de vista político, né? Claramente ele saiu para poder operar com o país lá fora, né? E contra Bolsonaro. E aí começaram... Isso já tinha começado o jogo, pelo menos para mim, começaram a pular nas redes sociais os áudios, né? Áudios de conversa entre Malafaia e também de mensagens escritas, né? Entre Malafaia, Bolsonaro e Eduardo. E um nível assim complicado, né? Um nível muito complicado. Sobretudo para homens públicos e, sobretudo, ainda para um líder religioso, né? Que se espera um certo respeito no tratamento, né? Uma certa, não diria formalidade, mas uma certa deferência no tratamento, né? E parecia conversa de miliciano, de traficante. É um negócio assim, um nível muito ruim, né? Muito ruim. Independente da sua opinião, né, política e tal. E assim, várias coisas vieram a partir daí. A primeira, também, a Polícia Federal revelou um pedido de Bolsonaro, foi achado o texto, tinha sido apagado, e há que se registrar trabalho profissional de excelente nível da Polícia Federal, né? Se apaga, eles vão lá e acham, rastreiam textos, conversas em áudio, conversas em vídeo. É muito bom trabalho técnico da Polícia Federal, realmente um nível muito bom. Pena que não seja assim para as demais polícias brasileiras, né? Tem assalto no centro, como você falou, da Folha, e a Polícia Civil aqui do Rio, recolhimento digital. O negócio que nos Estados Unidos se faz nos anos do século XX, né? 100 anos depois, isso não se faz no Brasil. Mas, enfim, várias coisas vieram à tona, quer dizer, um plano de Bolsonaro de asilo para Javier Milei, ainda no ano passado, em 2024, também uma transferência por ocultação de patrimônio de Bolsonaro para Michele, Bolsonaro, milhões de reais. Fica claro nas ligações, assim, o que eu acho o seguinte, Almir definiu aqui na conversa em off bem antes, desespero, né? É um desespero. Para mim, assim, qualquer analista medianamente imparcial nesse caso, é desespero, né? Porque, assim, qualquer dúvida
que você tivesse sobre a ligação de Bolsonaro com todos esses eventos, seja do igual outra coisa, que foi revelada ontem, ele Bolsonaro, teve acesso antecipado à defesa do general Mário Fernandes. Quem é o general Mário Fernandes? Foi quem já admitiu o depoimento supremo que chegou a elaborar o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, o punhal verde e amarelo, lá em novembro e dezembro de 2022 ainda. Né? Ou seja, se Bolsonaro pediu acesso à defesa prévia do camarada que admitiu ter formulado um plano para matar essas 3 pessoas, porque Bolsonaro sabia. Como é que eu vou pedir a Sofiati para ler previamente algo que não me liga a Sofiati? Numa ação que não me liga a Sofiati? É impossível. Né? É impossível. Eu acho que, assim, na cacofonia daqueles áudios, o que você tira é um grito de desespero e talvez um tiro de misericórdia. Né? Eu acho que a situação, assim, se já era ruim, ela ficou muito grave e está levando muita gente, como naquele eco, e aí não da cacofonia, mas o eco do ralo. Né? Quando a pia está todo mundo ali embolado e não há que se comemorar isso, eu acho. Não há que se comemorar isso. É um ex-presidente da República, é um deputado federal brasileiro, é um pastor muito conhecido do movimento neopentecostal brasileiro, que tem que ser visto também sem preconceito, como a esquerda muitas vezes faz. Né? Acho muito importante o trabalho que os evangélicos fazem no Brasil, 100 anos depois de Max Weber, de implantar o espírito do capitalismo aqui, através do protestantismo, a ética protestante, né? Enfim, mas eu acho que, fundamentalmente, o que fica dessas conversas, desses áudios, é um grito de desespero, né? E o estampido de um tiro de misericórdia. Eu queria saber, antes de começar, o que vocês acham disso. Começo por Almir, antes de começar a falar sobre o semiárido. Bom dia, né, Luiz? Para mim é muito triste, né? Eu acho que o país, o Brasil, o mundo de um modo geral, a gente anda numa bipolaridade absurda nos últimos, 10, 15 anos. A gente vê o que acontece nos Estados Unidos, de vez em quando, alguns países da Europa, né? A própria Inglaterra passou por isso em algum momento, mas parece que os líderes acabam se reajeitando, né? Teve um primeiro-ministro da Inglaterra que começou de uma maneira aloprada e logo depois, durante a pandemia, ele nem se consertou, né? E a gente fica aqui numa bipolaridade, eu chamo de bolsopetismo, a gente não consegue sair dele. E aí aparece, eu concordo com você, primeiro, não é porque um pastor faz alguma coisa com vocabulário chulo daquele jeito, assim como a gente não pode criminalizar a Igreja Católica porque alguns padres andam fazendo coisas absurdas por aí nos últimos 2000 anos, né? 1000 anos, pelo menos. Mas é muito triste, muito complexo, e parece que a gente não vai sair desse ralo que puxa quem cometeu delito, ou possivelmente tenha cometido delito, mas parece estar puxando a nação inteira, né? Ontem mesmo no Congresso Nacional, várias ações foram atropeladas nesse sentido, voto impresso, sabe? Parece que a gente entra no barulho, corre para ver. Eu fui ver o jogo do Flamengo, a papelada que estava no estádio, o golpe do Internacional, e daqui a pouco eu estava vendo outras ações, assim, a gente fica... É muito triste e ver essa interferência. Eu acho que os Estados Unidos também estão meio desesperados com a perda de poder no mundo, já aí fazendo movimento militar na América do Sul, por mais que eu não goste do regime da Venezuela, está ficando esquisito.
e brasileiros ditos patriotas falando desse movimento a partir de fora. Então, ontem, o vocabulário de um pastor ontem deixou a gente muito apavorado, né? E a forma como grita depois. Não sei o que vai dar nisso tudo aí, não, porque está esquizofrênico e tem muito crime aí para ser punido de parte a parte. Concordo com você, precisa ter, a parte da população precisa ter o bom senso. A gente esperava que a classe política partidária hoje, quem sabe, a salvação esteja no centro, que hoje a gente chama de centrão, para ter um equilíbrio, né? Mas parece que aproveita certos momentos desses também para, como diz alguém no passado, para passar a boiada, né? E aí começa uma confusão absurda, né? Mas é isso, tá? Ainda não dá, eu ainda não consegui ruminar, desculpe a palavra, tudo aquilo que passou ontem e hoje de manhã, não. Tá estranho. Sofiati, queria saber sua opinião sobre isso antes da gente partir para o tema do programa. Olha, eu acho que, de fato, essa polarização está se aprofundando cada vez mais. E o que eu vejo no Supremo é que, de fato, as revelações estão demonstrando que houve uma tentativa de golpe por parte de uma quadrilha que se formou, né? É formação de quadrilha mesmo, isso aí. Eu vejo que revelações que foram feitas, como, por exemplo, a do ex-presidente Bolsonaro, dizer que pensou em saídas paralelas à Constituição, é fugir da Constituição. Se você pensa em alguma coisa fora da Constituição, alternativas constitucionais, o que é isso? É agir fora da Constituição. Quando eu vejo aquele general dizer que ele pensou e digitou essa iniciativa de eliminar o presidente, o vice-presidente e um membro do Supremo, parece que é confissão, é uma confissão velada, mas é confissão. E outras coisas mais têm aparecido que têm demonstrado que, de fato, houve essa tentativa. Agora, se dizer, por exemplo, que, olha, eu não sou culpado, eu atirei na pessoa, mas eu não acertei, né? Então, isso aí me exime de qualquer responsabilidade e de qualquer crime, porque, afinal de contas, está tudo bem. O presidente eleito assumiu, né? O presidente que foi derrotado se afastou, mas não se afastou de fato. Então, o tumulto continua. Eu acho que a fala de Lula com relação ao antigo PSDB mostrou bem uma época que eu me sentia mais confortável. Oposição entre o PT e o PSDB. É um tempo de oposição em que a gente podia fazer críticas abertas a Lula sem temer que houvesse alguma coisa contra. Então eu tenho saudades de um tempo que você pode criticar quem está no poder, quem está no governo, sem correr o risco de estar apoiando uma posição radical do outro lado, que é a ditadura. Então eu acho que de ontem eu vejo que cada vez mais a questão se aprofunda. Quanto mais se mexe nisso, mais a gente descobre que, de fato, o que está havendo de acusação em relação a certos políticos se aprofunda cada vez mais. Então, ontem foi mais um episódio. E o Trump entrou nesse meio todo para mostrar mais ainda que, de fato, a situação se confirma. Vamos partir, então, para o... Nogueira, antes de partir, você quer falar sua opinião também sobre o que houve? Rapaz, eu acho que dá para juntar aí um pouco dessa nostalgia só do Arthur Sofiati com relação a... que a gente que está mais experiente, não vou falar mais velho, né, Almir? Mas, assim... os dois trazem comentários muito lógicos, muito embasados sobre o que está acontecendo, e eu vou pegar um pedacinho de cada um. Um é esse trecho aí que o Arthur fala sobre aquela polarização que a gente viveu entre PT
né, e PSDB lá nos idos de 90. E a outra é que, o que o Almir falou, é o desespero. Assim, o que a gente mais espera disso tudo é que tudo seja esclarecido, que tudo seja, né, realmente colocado preto no branco, mas, sobretudo, é que as pessoas saiam desse casulo, desses grupos, dessas coisas de geração de fake e entendam o que de fato está acontecendo. Como você bem disse, Luiz, independente de ser pastor, independente, e o Almir falou também, de ser padre ou não, é o fato do crime e das pessoas e das lideranças, como eu disse mais cedo, envolvidas nesse processo, que precisam ser punidos e precisam, né, ser, na minha opinião, extirpada da política brasileira. A gente precisa virar essa página, está muito ruim. Enquanto Arthur Sofiati falava sobre essa década de 90, esse PT, PSDB, eu lembrava, naquele tempo a gente achava ruim ainda, né? E aí piorou. Agora eu penso, será que pode piorar mais do que já está? Porque tem uma frase assim com relação ao Congresso, né? Esse é o pior Congresso de todos os tempos. Aí vem alguém e fala, ó, espera o próximo, para você ver que esse não é tão ruim. Então, Parece que foi o Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Não é, gente? Não é, gente? Eu tenho medo, gente, de uma coisa. Esses tempos são muito ruins. Será que vai aparecer um Ulisses para dizer, ó, espera para você ver os próximos tempos? Será que isso pode piorar ainda? Vamos torcer para que não. Obrigado, Luiz. Acho que a prova maior de que pode piorar é que nem um Ulisses Guimarães nós mais fomos capazes de produzir. Quem dera capaz de produzir Ulisses Guimarães. Exatamente. Mais Ulisses Guimarães. Olha para o Congresso de hoje. Exato, né? Exato. Mas, enfim, vamos para o tema que estava previsto. Eu até proponho que a gente reúna os dois primeiros temas num bloco só, esse bloco de cultura, que pelo evento de ontem, né, que está entrando só agora, já são 7h38. Gente, vamos lá. O semiárido, né, aprovado todas as comissões que passou. Projeto hoje, o prefeito Vladimir Garotinho, quando ainda era deputado federal, seguiu os trâmites todos na Câmara e no Senado, aprovado no Senado, por unanimidade nas comissões que passou, e depois vetado, em sequência, alguns dias depois, no início do mês, vetado pelo governo Lula. Né? Eu tenho até apontamentos depois políticos a fazer sobre isso, que trouxe até ontem, né, por apuração dos motivos reais, dos motivos políticos reais do veto, que vão justificar a parte técnica, mas que não são técnicos, né? Mas, enfim, é um projeto que também gerou uma cacofonia nas redes sociais, né? Muitos especialistas, entre aspas, opinando sobre isso, né? E eu conheço de antemão, eu sei que o Sofiati, até pelo artigo ao qual Nogueira fez menção, publicado no sábado passado na Folha, muito bem escrito como de hábito, traz a posição dele, que questiona tecnicamente essa transição, ou a aludida transição do clima de Campos para o semiárido. E conheço a posição de Almir previamente também, que defende que sim, isso já aconteceu, e que seria reconhecer isso formalmente seria uma maneira de facilitar crédito, né, aos produtores rurais de 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense. Começo agora por Sofiati. A pergunta é, por que ser tecnicamente favorável ou contrário ao semiárido da região? Amigo, eu poderia inverter essa ordem, porque eu sempre reagi, eu nunca agi. Quando o atual prefeito de Campos era deputado federal e apresentou esse projeto de lei, eu escrevi um artigo chamado O Semiárido Inconveniente. Não houve repercussão porque a questão estava no princípio ainda. Depois, mais adiante, eu escrevi um outro artigo chamado Nosso Semiárido, sempre como uma reação.
Quando houve a Bienal de Campos esse ano, num debate com o jornalista André Trigueiro, o prefeito até solicitou a ajuda dele na aprovação do projeto. E eu escrevi um artigo também como reação. E mais recentemente, depois do veto, eu também escrevi um artigo como reação. Então, para eu explicar por que eu acho que não é semiárido propriamente, eu gostaria de ouvir o secretário primeiro explicando por que nós estamos em condições análogas ao semiárido. Sofia, acho que começando assim eu posso dizer, né? Você, como colaborador antigo, mais antigo da Folha da Manhã, você não pede, você manda no grupo. Então, Almir com a palavra. Bora. Não, sugestão. Vamos lá, Sofiati e todo mundo. Mas, diferente do Sofiati, eu gosto de agir. Como cientista, a gente provoca para a gente fazer o debate, e isso é uma parte boa, né? Como agrônomo, a gente sabe que o debate é como que a gente provoca para fazer esse ambiente. Antes de mais nada, é importante clarear o que é aridez, né? Aridez é quando você tem menos chuva do que evapotranspiração potencial, que é a evaporação do solo com a transpiração das plantas. Pelo menos 8 meses do ano em Campos nós temos isso. Pelo menos 8 meses do ano nós temos enchente e depois nós temos chuva que não atende à demanda da evapotranspiração potencial, que é uma característica agronômica que você usa muito para irrigação, né? Para saber o quanto que a planta precisa de água. E ela depende da planta. Tâmara precisa de uma quantidade, cana precisa de outra, maracujá precisa de outra, abacaxi precisa de outra, né? Isso aí. Então, a gente não tem dúvida dessa concepção de aridez que nós temos na região. As notas técnicas do CEMADEM e do INPE diz claramente, do ponto de vista estrito senso, de média, eu posso dizer que o clima não é semiárido, a gente não tem caatinga, né? A gente é um detalhe, né, de subúmido seco, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode mais ficar na matemática de 100 anos atrás, que a gente classificava as coisas de um processo. Em nenhum momento, e o Lula errou no veto, quando ele falou da nota técnica que determina a SUDENE classificar alguns movimentos, que é a 125 de 2007, primeiro que a gente não falou da SUDENE, segundo que a SUDENE não pode ser aquela instituição que classifica clima no Brasil e no mundo, ou no Brasil, né, especificamente. A SUDENE é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ela não é daqui. O Lula usou essa característica e usou a outra de falta de orçamento para o plano safra, para o seguro safra. Essas duas características. Em nenhum momento houve questionamento das condições climáticas nossas. Nos últimos 30 anos, a gente choveu em 4 meses e não choveu em 8 meses. O João ontem foi muito feliz, João Gomes, sobre a insegurança hídrica, sobre o nosso rio Paraíba que está morrendo, sobre a vazão ecológica, sobre a gente não conseguir. Nós podíamos voltar 60 anos atrás e ver que o grande trabalho que foi feito aqui foi o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Eu não sei o que a gente pode questionar sobre isso. Nós estamos, sim, numa condição de semiárido, quando caracterizamos que semiárido é uma condição climática do ponto de vista de aridez e precipitação pluviométrica, onde as chuvas são concentradas em um número menor de meses por ano e o restante de meses, 6, 7, 8 meses, não tem chuva. Essa é a classificação singela do que é um semiárido. E, por fim, só para concluir, a SUDENE trabalha e financia vários estados brasileiros que não atendem estrito senso o que é um clima semiárido. O norte do Espírito Santo, a região leste de Minas Gerais. Se você olhar o mapa do Brasil, o semiárido pega uma pontinha de Minas lá, nem Montes Claros chega, né? Jequitinhonha. Lá, nem o Vale do Jequitinhonha, o que pega na divisa com a Bahia,
não é semiárido pelo que o INPE estabelece. Não é semiárido. Como a divisa de Minas com o Distrito Federal também não é. É subúmido seco. Como o Maranhão não é, como o Piauí não é. E mesmo assim a Sudene. Então a gente busca, e aí é política, um entendimento que nós estamos numa condição pior do que aquela. Então é nesse sentido que o projeto de lei foi formatado. Teve gente tentando desmerecer o trabalho do professor Zé Carlos Mendonça, que fez uma amostragem em 4 municípios, né, que queria fazer uma amostragem de 22 municípios, e agora tenta trazer o seguro-safra como um procedimento que a gente acredita que não é a solução. É preciso reconhecer, e o governo brasileiro atual não reconheceu a mudança climática que aconteceu no Norte Fluminense, um governo que trata a mudança climática como um problema grave. É isso. Bom, o que me cabe dizer, eu reconheço, de fato, todos esses dados que têm sido reunidos pela UENF com relação à precipitação pluviométrica, evapotranspiração, reconheço tudo. Eu acho que, de fato, mudou. Agora, eu pergunto, por que mudou? Né? Eu acho que a gente está sofrendo já as consequências das mudanças climáticas mundiais que os cientistas das universidades recusaram durante muito tempo, dizendo que se tratava de alguma coisa que não tinha comprovação, ou que negavam, simplesmente ignoravam ou negavam, simplesmente que as mudanças climáticas causadas pela ação humana estavam afetando já a economia que produziu essas mudanças. Então, eu aleguei que o Norte e o Noroeste Fluminense contribuíram minimamente para essas mudanças também, na medida em que drenaram demais, que desmataram demais, e que essa contribuição estava voltando para a região como um efeito bumerangue. Mas isso aí ainda não seria um argumento muito forte. Eu digo que os pontos de conservação de umidade na região estão sendo suprimidos cada vez mais. De novo, fazendo 2 viagens a Itapiruna, anteontem e ontem, dá para verificar claramente que, de fato, eu passei em frente à usina Sapucaia, o que eu encontrei lá? Fogo em canavial. Quer dizer, fogo resseca também. O que eu encontrei lá? Encontrei resquícios de matas secas. Aquela, eu sei que na margem esquerda do Rio Paraíba, a Mata Atlântica se apresenta de uma maneira mais seca do que na margem direita. Mas a secura era muito grande, o desmatamento muito grande, a drenagem muito grande. Então, eu não estou condenando o passado. Eu acho que no passado entendia-se que desmatar e drenar era civilizar o território. Tá? Então, não é condenação. Historicamente, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, de jogar para o passado o que a gente está pensando hoje. Porque no passado eles pensavam diferente, mas a gente está pensando diferente deles agora. E o que eu pergunto, quais são as contrapartidas que o projeto de lei pode apresentar em termos de melhorias ambientais para a região? Porque pedir recursos só, linhas de crédito, o que se oferece em troca? Oferece-se, por exemplo, um programa regional de recuperação de áreas degradadas, de áreas críticas, como margem de rio, encosta, áreas de recarga, nascentes. A gente não faz isso. A gente se faz pontualmente, mas geralmente não vai adiante. Então é essa a questão que eu estou levando. Quer dizer, não é só a diminuição da precipitação pluviométrica, é a retenção do pouco que a gente tem de água ainda, que nós não temos esses pontos de retenção de umidade no solo. Foi o que eu levantei. Se eu entendi o que vocês estão falando, a questão do índice pluviométrico que levou ao projeto da queda do índice pluviométrico aqui na região
é uma coisa que, sim, está correta, né? E sim. O que estaria em questão seria como identificar o que causou, acelerou esse processo e como fazer, a partir do projeto ou de outro projeto, enfim, com que isso não acontecesse mais, que fosse revertido, né? O senhor Fiat falou em retenção de água, da pouca água que ainda nos resta. Então, isso já entra no tema do que era proposto para o segundo bloco, que era esse equilíbrio, né, entre preservação ambiental e a vocação histórica da região para a agropecuária. Eu pergunto agora a você, senhor Fiat, né, em primeiro, qual você acha que esse deveria ser esse ponto de equilíbrio, né, como ele deveria ser definido, né, a partir de que parâmetros, e como alcançá-lo? Olha, eu acredito que é possível uma agricultura, uma agropecuária, com a proteção de algumas áreas críticas. As áreas críticas que garantem, de fato, uma umidade, não sei se suficiente, mas uma umidade necessária. A UFRJ, através do NUPEM em Macaé, já está pensando em propor a criação de 2 grandes áreas úmidas para a Baixada. Porque desmatamento na Baixada não houve. Não houve porque não havia floresta. É só na concepção do Warren Dean, que escreveu a destruição da Mata Atlântica, havia floresta. E pior de tudo é que ele atribui a mim essa afirmação. Ele diz que eu informei a ele que houve um desmatamento muito grande e praticado pelos goitacazes. E não havia sentido nenhum. Eu falei, loucura isso. E esse argumento serviu para a Petrobras propor a criação de um grande aeroporto em Campos, na Baixada, que não é aeroporto, não seria um aeroporto muito grande. Por quê? Porque os índios desmataram tudo e o mal já está feito. Então eu diria que criação de áreas úmidas. Áreas úmidas assim, que já, na verdade, até existem já, de uma certa maneira, elas precisam ser mais protegidas. São 2, o que a UFRJ está pretendendo, na Baixada. Aliás, eu diria que a gente passou do ponto de termos de drenagem da Baixada. E não sou eu que estou falando isso, não, porque eu repito que os técnicos falam. Né? Os técnicos da UFRJ já disseram isso, que não era para drenar mais, que uma drenagem maior levaria a um ressecamento maior. Então, a criação dessas 2 unidades ajudaria, reduziria. E quanto à parte montanhosa, que de fato está, o eixo Muriaé está lamentável. Muriaé, Carangola, muito triste. O ressecamento é muito grande, a erosão é impressionante, o que a gente encontra lá. Então, ali começar um processo de reflorestamento das áreas fundamentais, que tudo já está no Código Florestal. Então, a minha proposta para o secretário é que se inclua algo assim. Quer dizer, a gente vai beneficiar, a gente vai colaborar, ajudar o pequeno, o grande, quando houver problemas críticos de clima, mas a gente também vai fazer uma parte nossa. A gente vai promover um programa de reflorestamento, não em toda a área. Quer dizer, vejam bem, sempre falo, você está querendo que nós voltemos ao período pré-cabralino? Não, de maneira nenhuma. Eu entendo que não é impossível isso. Então, voltar a esse período, não. Mas a gente pode pensar em áreas críticas que podem ser recuperadas. Né? Eu sei em Itapiruna, por exemplo, ontem, os funcionários da SEDAI me disseram que já há uma iniciativa nesse sentido. Mas tem que ser uma iniciativa intermunicipal, uma iniciativa ordenada por especialistas, porque o pessoal lá está plantando mangueira, amendoeira, quer dizer, espécies exóticas, eles não sabem a diferença. Então tem que ter uma orientação técnica de engenheiros florestais, sabe? E para cuidar dessas áreas, demarcar essas áreas que já estão no Código Florestal, antes que o Código mude, né? Porque já há um movimento no sentido de mudar o código já foi mudado,
2 vezes, está indo para a terceira, e fazer isso. E eu acho que aí, pronto, a gente concilia as duas visões. Mas não há essa contrapartida da parte do projeto de lei ainda, né? Eu não sei, projeto de lei não, porque já foi votado como lei, foi encaminhado para o Executivo, voltou para o Legislativo, agora vai ficar mais difícil a aprovação, porque o quórum tem que ser maior, né? Mas essa eu não vejo nunca uma contraproposta nesse sentido. Então, eu acho que aí a gente estaria equilibrado. E para você, Almir, como esse equilíbrio deveria ser buscado? Como ele pode ser buscado ainda? Primeiro, deixar claro o seguinte, o Aristide tem total razão, né? Nós fizemos estrago com a sociedade. Aristide, meu pai é um pequeno produtor rural. Na década de 70, ele recebia financiamento público para fazer drenagem de córrego. Não era? Era. E hoje ele recebe financiamento público da SUDENE para fazer contenção de água, reserva de água. Como o mundo mudou em 30, 40 anos. Então a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente não é uma coisa contra a outra. O projeto de lei, eu entendo, que ele era tão importante para que a gente reconhecesse o drama que a gente vive. E foi bom, nós estamos aqui agora debatendo, porque teve um projeto de lei que traz. Primeiro, a gente precisa dizer o seguinte, não está chovendo menos. Não está chovendo menos. É de 800, 900, já tivemos 500 milímetros lá em 2015, tivemos 1.200 milímetros do ano passado, só que dos 1.200 milímetros do ano passado, 800 milímetros choveu em 3 meses. O que tem, são dados científicos, é que cada vez mais temos mais dias por ano sem chuva. Aí é que está o drama. E quando ela vem para fazer um estrago. Nos últimos 4 anos, nós tivemos chuvas que inundaram a BR-101 em Carapebus, quase destruiu a região de Santo Eduardo, Bom Jesus. Teve inundação da Baixada com chuva na Baixada, o que não é comum. Normalmente é chuva no Imbé que inundava a Baixada. Né? Não é comum. A Avenida Litorânea e Gruçaí está cheio d'água. Ano passado nós tivemos. Né? Então, assim, uma coisa não tirava o direito, o negócio. Se a lei fosse aprovada, primeiro a gente ia reconhecer o problema. Algumas ações isoladas, e tudo isso que você falou, de áreas úmidas, que há outros estados, como o Espírito Santo e Minas, já têm feito, o próprio Nordeste, né? A gente tem perdido o Rio Paraíba do Sul, que era um rio que não é... Os canais de Campos não eram para drenar a Baixada. Tanto que a gente está no Rio Paraíba a 7 metros do nível do mar, e a Lagoa Feia está a 2 metros, hoje a 2 metros, né? Então, a gente tinha como propósito pegar a água do Paraíba, colocar água na Lagoa do Campelo, na Lagoa Feia, na Lagoa de Cima, e, na época de seca, termos água na região da Baixada também. Ontem o João explicou aqui de um projeto financiado por Furnas, que vai recuperar as comportas, para a gente voltar com áreas úmidas e abastecer todo esse manancial. Fundamental. Nós, da Prefeitura, fizemos uma parceria com o Instituto aí, que está trabalhando recuperação de nascentes com os produtores rurais. O que nós temos que parar é de punir normalmente pequenos produtores. É o que acontece, porque os grandes dão seus pulos, vamos ser francos, eles não conseguem atender às exigências da legislação ambiental. O país não tem condições de fiscalizar. De vez em quando pega um para Cristo. E ele não tem condição, por exemplo, nós precisamos financiar os produtores, pequenos principalmente, na preservação de nascentes, por exemplo. Puni-los. O estado punitivo, outro dia eu vi uma professora aqui no Mandaram, acho que foi o meu amigo Zé Luiz mandou no grupo da Folha, que o final da fala da professora me assusta. Bem feito para os produtores, que a lei não foi aprovada. Quem sabe agora eles aprendem. Não é assim, gente. Por favor, a gente tem que tirar o ranço do passado, da escravidão,
né? Da megalomania, da agricultura de grande escala que não pagava direitos trabalhistas. Você falou aí da queimada da cana, que ainda é permitida em pequena propriedade, que, na minha opinião, a lei tem que mudar e proibir totalmente. Na minha opinião, a lei tem que... Ela já é proibida em maior escala, mas em até 100 hectares ela é permitida. Nós temos que mudar a lei, né? Mas não é só a queimada da cana. É o esgoto que cai no canal Campo Macaé, no canal Coqueiro, que está... Cacumanga. No Cacumanga, e que está eutrofizando as lagoas, que é um caos. A gente não consegue limpar as lagoas e os canais, porque virou solução nutritiva de uma condição que você limpa em 2 meses. A biomassa está lindíssima, dava para tirar para produzir bioenergia, né? E biofertilizante. Então, assim, é um lixo que a gente joga na porta de casa, só que a gente está criminalizando só os pequenos e os produtores rurais. Nós temos que sair dessa, aqui na região, nós temos que sair desse embate, como se temos produtores criminosos, como temos em qualquer categoria profissional. Então, assim, o que eu ouvi no debate da lei é assim, bem feito. Não, isso eu não aceito no debate. O bem feito, não. Você vai no Zumbi dos Palmares, tem 600 famílias no assentamento Zumbi dos Palmares abandonado pelo INCRA. Tem um canal, que você conhece muito bem, um canal do Vigário, que é fundamental para mudar e para a biota da Lagoa do Campelo. Ele não é limpo há anos. E a obrigação de limpar não é da prefeitura. Então, nós precisamos, sim, o Sofia tem total razão, de um plano de preservação de recursos hídricos, de recuperação de matas, de recuperação de nascentes para a nossa região. Esse é um passo. O outro passo é viabilizar econômica e socialmente a atividade agrícola, notadamente na agricultura familiar, que é um desafio gigantesco. Como outros estados brasileiros já estão fazendo, nós acabamos não tendo a competitividade para fazê-lo na nossa região e acabamos tirando o nosso produtor deste cenário. Quer dizer, no Espírito Santo a gente está conseguindo fazer, e aí o produtor lá consegue botar aqui mais barato do que a gente produzia aqui. Esse é o grande debate. Então, a lei, só para finalizar nessa etapa, ela é fundamental para o reconhecimento do Estado brasileiro, e não sou eu que estou dizendo, o INPE diz, o SEMADEM diz, que a gente está indo a passos largos para uma desertificação, né? Todos nós que andamos na região sabemos disso, e não precisamos ter caatinga, como nós não vamos ter a árvore do cerrado provocado pela riqueza de alumínio no solo cerrado, né? Só que aqui é pior, porque a caatinga foi formada em milênios, aqui nós estamos formando ela em décadas, né? E é um grave. Então, assim, a lei, ela era e é fundamental. É assim, e o Rio de Janeiro não se uniu nessa luta, né? Eu acho que não foi na Bahia, não. O meu problema é o Rio de Janeiro, viu, Aloysio? Eu acho que o nosso problema é que eu não ouvi ninguém abrir a boca. No final, nós vamos falar de política aqui, e que falta nos faz termos gente para abrir a boca em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Pelo que eu estou vendo, então, secretário, não existe a oposição que estão querendo estabelecer entre nossas posições. Porque o senhor está falando aí que a precipitação pluviométrica média da região tem caído. Eu estou falando, por outro lado, que os pontos de conservação de umidade no solo estão sendo destruídos também. Então, é a conjugação dessas duas questões que eu acho que solucionariam, melhorariam a situação. Não vou dizer resolver, porque parece que no mundo que a gente está tão dinâmico, não se resolve nunca nada. Quando se resolve um momento, já vem um momento novo. E eu vejo que as mudanças climáticas estão se agravando. Eu vejo que as tentativas de, pelo menos, reduzir isso não estão dando certo. A conferência que aconteceu em Genebra recentemente para resolver a questão do plástico, ou começar a resolver, fracassou.
As COPs têm fracassado. Uma vai jogando para outra, para frente. Eu acho que aqui no Brasil isso vai acontecer também. Né? Vai acontecer porque fica muito difícil. As grandes economias não querem ceder. Então, parece que nós conjugamos, né, as duas questões. Eu acho que parece que na discussão, na conversa, a gente percebe que não há oposição tão grande assim. Não, o debate é só sobre a lei. Essa lei específica, a gente não pode nos reduzir à lei. A lei era um passo. E, para mim, na minha opinião, um passo pequeno. É um passo do Estado brasileiro reconhecer o clima no norte fluminense é inóspito para a agricultura. O que aconteceu? Fomos nós mesmos, sociedade humana, que trouxemos essa mudança, como degradando o ambiente. Esse é um ponto. Segundo, tem um amigo meu que diz o seguinte, me desculpe a palavra, Luiz, que eu fiz aí, depois você corta, tá? Média é uma merda. Média é uma merda. Você bota um pé numa água de 100 graus Celsius e o outro pé numa água de 0 graus Celsius, a média dá 50, que é uma delícia para você meter o pé numa água de 50 graus Celsius, mas você vai ter os 2 pés queimados. Por que eu digo isso? No passado, nós discutimos o aumento da temperatura. Ninguém fala mais nisso. Não existe aumento da temperatura, é pior. É desequilíbrio. Aí até para tornar o negócio mais no popular é colocar o pé na geladeira e a cabeça no forno. Né? A gente tem a média. É como diz o Breno Marcondes, que um professor de limnologia, que eu tenho muito em conta, que já falecido, dizia: ninguém toma banho na média do mar. Porque um dizia assim, o mar fica poluído, muito poluído, numa época do ano, não, ou numa época, num período da semana, ou do mês. Outro dia está ótimo. Ele falou, tá ótimo, eu estou vendo aqui, eu sei disso. Mas ninguém toma banho na média. A gente toma banho no mar. Ou poluído ou não poluído. Então, a média nem sempre dá ideia. Chuvas em campo, eu vou repetir o que eu falei em Talva no debate lá, e o André Siciliano estava representando o governo federal, é que a gente está tendo muito problema com excesso de chuva em curto espaço de tempo. Diferente do que você falou, eu discordo o seguinte, a sociedade não ouviu os cientistas. Eles alertavam há 40, 50 anos que íamos ter essas chuvas torrenciais mais intensas, há mais tempo, né? Há mais tempo. E que nós íamos ter problema se a gente não protegesse mata ciliar. Aliado a isso, tem um tema que o João falou ontem, que a gente está falando muito pouco. Desculpa a palavra de novo, estão nos roubando, e a COP da nossa UFRJ e o Clube de Engenharia está ajudando, estão nos roubando o Rio Paraíba do Sul. Que é quem pode encher as nossas lagoas e as nossas áreas úmidas. Alguns estados brasileiros criaram um plano estadual de recursos hídricos e estão fazendo barraginhas, estão prendendo água. Eu costumo sempre citar a hidrelétrica de Pedra do Cavalo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que já que fica ali, perto de Feira de Santana. Você nunca viu dizer que Salvador faltou água. São Paulo já faltou, o Rio já faltou. Tem uma reserva ali, tem uma hidrelétrica ali perto de Salvador, perto de Cruz das Almas, um pouco para cá. Ela atende 100 a 150 municípios, aquela hidrelétrica. Toda a água ia para o mar, eles cercaram, fizeram a hidrelétrica e tem água reservada para atender todo mundo. Não nos falta água, mas nós precisamos ter investimento para que essa água se permaneça para os momentos inoportunos, que nosso aqui é de março a setembro, outubro e até novembro. Almir. Este ano, em fevereiro, nós tivemos uma seca terrível. Então, é disso. Repito, o projeto de lei, e aí eu discordo do seu artigo na fala final. Os produtores querem mais dinheiro. Está todo mundo desistindo da atividade agrícola. Os produtores não querem mais. Esse ano está todo mundo quebrando. O Banco do Brasil, a matéria dessa semana, está todo mundo devendo o Banco do Brasil. Eu vou ter só pedir desculpa a você, Sofiati, a Almir, a Luísio, você que está nos acompanhando. Eu preciso ir, porque o debate ficou bom, tá bom. Bota a ordem nisso aí.
Não, a turma estava esperando, Nogueira, vai ter um Spaten Night Fight amanhã lá. Eu falei, não, rapaz, são dois, tá doido? São dois profundos conhecedores técnicos. Tô brincando. Mas eu preciso fazer um intervalo, e aí a gente volta ainda com esse tema, né, Luiz? Porque, quer dizer, não dá para debater talvez esse tema por inteiro num programa só, quanto mais num bloco. Então a gente faz uma pausa, e aí na volta a gente retoma nesse ponto aí que o Almir falou, e a gente reabre esse tema, ainda discutindo sobre esse futuro aqui da região. São 8h11 em Campos, pausa rápida aqui então no Folha no Ar. A gente segue para o intervalo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Sicoob Fluminense para você realizar o seu sonho hoje. Comece agora com o consórcio do Sicoob Fluminense. Tem uma dica boa da Nauta XP aqui para você investir o seu dinheiro bem, sua grana bem investida com a equipe da Nauta XP. Confira e a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado